Olá! Hoje vamos falar de um clássico, porém de um clássico que foi reescrito, adaptado para crianças. É o Dom Quixote das Crianças, de Monteiro Lobato. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Imagine que você quer ler todos os clássicos, mas você não tem tempo, você acha difícil, você acha o vocabulário difícil. O que você pode fazer? Eu tenho a solução. Você pode ler uma adaptação infantil para uma criança ou para si mesmo, não importa. O importante é você não perder essa referência, conhecer, saber a importância de uma obra como Dom Quixote e o que ela significa, porque é uma referência cultural bem importante. Dom Quixote é popular entre as crianças. Por quê? Porque ele é sonhador e porque ele vive de sonho, ele vai em busca das aventuras. Ou seja, ele faz exatamente aquilo que as crianças gostariam de fazer, de viver as suas aventuras. Quem foi Dom Quixote? Ele era um fidalgo que morava na Espanha e resolve, depois de ler muitas aventuras sobre cavaleiros e donzelas que eram comuns naquela época, ele resolve se tornar um cavaleiro andante e sair pelo mundo defendendo os fracos, os oprimidos e defendendo a sua donzela. Lembre-se, esse livro foi publicado em 1604 e nesta época esse tipo de história era muito popular. Então Cervantes, o autor, na verdade fez uma ironia, porque essas obras já não condiziam com a realidade. Então Dom Quixote, que se veste com uma armadura e resolve sair pelo mundo em busca de aventura, na defesa dos fracos, na defesa de sua donzela, ele não era um personagem real nesse momento. Ele era um personagem louco. E ele vê coisas que não existem. Por exemplo, ele vai a um albergue e acha que é um castelo. E ele quer ser designado cavaleiro, pois só um cavaleiro poderia designar outro cavaleiro. Então, existe uma grande diferença entre o que é real e o que ele imagina. E é essa diferença que torna o livro engraçado, cômico. A família dele, que era apenas a sobrinha dele, uma ama, percebem que ele não está batendo bem e resolve trazê-lo de volta para casa. Como as suas ideias foram inspiradas pelos livros, eles resolvem acabar com os livros, queimam todos os livros. Mas, mesmo assim, não adianta. Dom Quixote insiste na sua fantasia, insiste em ser um cavaleiro andante. E ele precisa de um ajudante, um escudeiro. Ele propõe para Sancho Panza, que é apenas um lavrador, que seja o seu escudeiro. E ele diz: depois das nossas aventuras, você vai receber uma ilha, você vai ser o governador de uma ilha. E Sancho Panza, que era muito crédulo, mas também interesseiro, aceita esta proposta. E os dois saem andando a cavalo pelas terras da Espanha. Dom Quixote é a voz da imaginação. E Sancho Panza é a voz da razão. Dom Quixote vê gigantes. E Sancho Panza diz: não são gigantes, são moinhos de vento, são as pás do moinho de vento que estão girando. Mas Dom Quixote não aceita, não acredita e vai lutar contra os moinhos. E ele enfia uma lança na pá de um moinho, a pá está girando e ele cai do cavalo. Então é isso que acontece na maior parte da história. Ele cai do cavalo muitas vezes, há muitas pessoas que ele encontra pelo caminho que ele imagina que são inimigos, e ele vai lá lutar contra essas pessoas e sempre termina apanhando. Por isso também que é um livro cômico. Sancho Panza é a voz da razão, mas ele não consegue parar Dom Quixote. E Dom Quixote geralmente diz: não, eles têm poderes para se transformar em outras coisas, é por isso que você está achando que são pessoas comuns. E desta forma a aventura acontece. É por isso que nós gostamos de Dom Quixote, é por isso que as crianças gostam de Dom Quixote, porque ele vive o sonho, a fantasia, e todos nós gostaríamos de viver o sonho e a fantasia. Porque a realidade, ela é dura, ela é limitada.
E o sonho é muito, muito maior. A criança vive o sonho, a fantasia. A realidade do trabalho, a realidade financeira não fazem muito sentido para a criança. Ela vive em outra dimensão. E é por isso que eu acho que Dom Quixote seria até uma ótima peça de teatro para ser feita numa escola pelas crianças. Neste caso, os personagens do sítio são secundários, porque a história é de Dom Quixote. Mas quem disse que Emília aceita ser secundária? Ela tem as tiradas mais engraçadas deste livro. Eu realmente dou risada com coisas que ela fala. E ela, mais pro fim da história, resolve se tornar uma cavaleira andante. E ela sai pelo quintal com uma espada cutucando todos os animais. O que eles fazem? Colocam Emília dentro de uma gaiola. Assim como Dom Quixote também foi colocado em uma gaiola, num carro de boi. Eu tenho essas duas edições. Essa é mais moderna, mas eu não gostei muito dessas ilustrações. Achei elas um pouco bobinhas. Essa aqui, as ilustrações são em preto e branco, mas eu gostei mais. Mas também é uma edição mais antiga. Enfim, devem existir outras edições. Inclusive, neste ano, 2019, a obra de Lobato vai se tornar pública. Quer dizer que muitas editoras vão lançar a obra dele em muitas edições diferentes. Agora, este livro tem algumas dificuldades de vocabulário, sim. Afinal, ele foi publicado em 1936, sem contar que é uma adaptação de um clássico do século XVII. Tem aí algumas palavras que a gente não sabe. Então, eu acho interessante fazer um estudo do vocabulário antes, até como introdução para as crianças lerem o livro. Alforge, uma bolsa levada em um cavalo. Castelão, o dono do castelo. Escopeta, uma espingarda. Escudeiro, o ajudante do cavaleiro, aquele que leva o escudo. Ginete, cavalo. Malhar, bater, malhar o Judas. Nigromante, bruxo, adivinho. Ser armado, cavaleiro. Receber o grau de cavaleiro andante de outro cavaleiro. Então essa é uma sugestão para facilitar a leitura, principalmente se você quiser passar esse livro para uma classe inteira. Agora, a gente tem que perceber que um livro escrito há muito tempo, esse livro foi publicado há mais de 80 anos, sempre vai ter algumas dificuldades de vocabulário. Mas a gente tem que enfrentar, caso contrário, a gente não vai ler nenhum livro escrito há mais de 50 anos atrás. Outra curiosidade é que Lobato aparece nesse livro, já como personagem, porque já naquela época, 1936, os seus livros já eram muito populares e ele já era famoso. Vale a pena ler 2 livros, como eu digo, num só. O clássico Dom Quixote e uma adaptação e os personagens do sítio falando a respeito deste livro. Muito recomendado. Espero vocês aqui na próxima sexta-feira. Até lá e dê o seu joinha. Tchau, tchau.